Senhoras e senhores, que é o Vitor. A gente precisava de reforço no nosso elenco. A gente já trouxe influenciador para ajudar a gente nas redes. A gente já trouxe narrador para narrar o que a gente fala. Agora a gente trouxe alguém para fazer os gols dentro deste canal. Alguém para resolver os problemas ofensivos deste canal. Exato, e um canal que fala especificamente de futebol, futebol nacional principalmente. A gente já tinha trazido, como você falou, influenciador, jornalista, narrador, mas faltava a primeira atleta, o primeiro atleta para essa série de entrevistas que é também um dos modelos aqui para o canal. E, finalmente, teremos o primeiro atleta, a primeira atleta aí das nossas entrevistas, dessa nossa série de entrevistas. E para fortalecer o departamento ofensivo, Milena, atacante do Vitória, para dar uma melhorada no departamento ofensivo deste canal. Seja muito bem-vindo à nossa resenha. Obrigada, prazer estar aqui falando com vocês. Bora lá. Você vê que a gente precisava dar uma reforçada no ataque, já fomos direto no Vitória. O Vitória vai ter que emprestar a gente por DP e falar assim, não, nosso canal também temos que dar uma fortalecida. Exatamente. No nosso ataque. Primeira pergunta para você aquela pergunta básica que a gente faz para todo jogador. Da onde que surgiu a paixão para você pelo futebol e como é que você começou a gostar de futebol? Porque todo esporte para cada pessoa tem aquilo que chama atenção, aquilo que gosta, qual é aquela primeira memória, como é que foi para você isso aí? Cara, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta isso, que eu nasci já com essa vontade, né? Meu pai, ele era jogador de várzea, então não teve um momento que eu não gostasse de estar no meio do futebol. Então nasceu comigo, desde sempre. E como que foi surgindo isso? Como que você começou a jogar futebol? Como que você entrou ali nas categorias de base? Como que você começou a jogar? Eu jogava quando meu pai era jogador da várzea, né? Então, tipo, eu ia pra ele, eu ia com ele nos campos, jogar. Aí minha mãe viu que ia sair alguma coisa dali, daí ela me colocou na escolinha. Só que era só de menino, né? Aí, tipo, isso foi durando bastante tempo. Aí quando eu tinha uns 12, 13 anos, ela viu uma peneira no Centro Olímpico, de base. Aí eu fui lá, fiz o teste, passei. Aí foi onde começou mesmo, tipo, esse cenário só com mulheres. Porque antes era só com homens, né? Porque não tinha muito isso. Então foi onde tudo começou, Centro Olímpico. E como para você depois foi a transição para o futebol profissional? Porque é um grau de exigência muito diferente e tem muito atleta que é bom na base, mas às vezes não converte no profissional, e também tem o oposto, que às vezes o atleta que não é tão destacado na base, mas cresce muito pro profissional. Como é que foi esse seu início, essa passagem da atleta de base para uma atleta que tem, vou dizer, obrigações e um jogo a nível profissional? Tipo, foi bem natural, assim, sabe? Porque acho que a base do Centro Olímpica, ela já vinha, né, já vem, acho que ainda tá, mostrando pra gente como que ia ser a nossa carreira a partir dali. Então, de lá eu já fui pro São Paulo, que eles fizeram uma parceria, e do São Paulo mesmo eu já subi pro profissional. Tipo, é muito diferente, né? A base, o profissional, não tem comparação, mas eu sempre tive muito apoio, principalmente da minha família. Minha mãe sempre colocou os pés fez com que eu ficasse com os pés no chão. Mas acho que esse processo de base pro profissional foi muito natural, muito tranquilo. Claro que a exigência é outra coisa, né? Responsabilidade, tudo é muito diferente, muito grande. Mas foi um processo assim bem, querendo ou não, tranquilo assim para mim. Como que foi começar no profissional já num clube grande como São Paulo, uma responsabilidade grande, disputando grandes competições, com uma grande torcida, uma grande história? Como que foi começar já direto no São Paulo? Pô, foi uma realização de um sonho, né? Ainda mais que a família do meu pai inteira é São Paulina. Então, eu ter começado no São Paulo, nossa, eu não acreditava. Era coisa para mim que
nunca ia acontecer, sabe? Eu ter ido pra lá, sei lá, e ter jogado com grandes jogadoras, né? Que eu falo que meu começo foi muito bom, porque eu tinha a Cristiane como referência, então, tipo, pra mim, ela sempre foi minha ídola, e estar lá com ela é inexplicável. Vivia um sonho mesmo. E depois do São Paulo, jogar no Atlético Mineiro, que é outra camisa muito pesada do futebol brasileiro. É, Como é que é você jogar num time também com esse grau de exigência? Como é que foi esse momento depois no Galo? depois eu fui pro Atlético Paranaense, né? Eu tive Sim. uma breve passagem no Galo, que eu fui de empréstimo, joguei lá o Mineiro. Ah, é um peso muito grande, né? Acho que nos dois, no Atlético, tanto no Atlético Paranaense como no Atlético Mineiro. São times com camisa muito pesadas, então é, cheguei lá honrando a camisa, fiz o que tinha que ser feito, que foi ser campeã mineira. Sou muito grata por tudo que eu vivi lá. É uma grande experiência também. Você citou essa conquista do Campeonato Mineiro, uma conquista importante. Como que foi essa conquista para você, a importância para você desse título? Nossa, foi muito importante para mim, para minha carreira. Ainda mais que foi no Mineirão, contra o Cruzeiro. Torcida do Cruzeiro toda lá, que era torcida única, né? Acho que tem um gostinho mais especial. Mas, nossa, foi incrível. E você comentou o Atlético Paranaense, é revelado deste canal que este apresentador é atleticano, eu torço para o Atlético Sério. Paranaense. Pô, E, eu sou é, fãzaça. e como foi a sua passagem pelo Atlético? Como é que foi morar e estar em Curitiba, que é uma cidade que tem um jeito bem diferente, bem único ali? E o que te marcou aqui no Paraná, né? Que a gente é de Toledo, que é do interior, né? Uhum, Mas sou curitibano de nascença e atleticano também, então eu conheço um pouquinho ali da vivência, uhum. né? Nossa, foi incrível. Eu acho que o Atlético Paranaense foi um dos clubes que eu mais me identifiquei. Fiquei lá 3 anos, né, em Curitiba. Aprendi a lidar com as pessoas de lá, que são muito frias, né? Mas, então. Mas foi muito bom pra mim. Acho que foi uma das melhores experiências que eu tive. Vivi muitas coisas lá, 3 anos. Foi incrível, foi incrível. É uma das cidades que eu mais gosto, assim, é Curitiba. Pois é. É um lugar que eu já morei, mas eu falo, é diferente, é inusitado mesmo. Agora É eu não diferente. gosto de conversar. É. Mas você aprende, né, a lidar com o tempo, com o pessoal de lá. Sim, é uma coisa de cultura. E depois, quando você sai e vai morar em outro lugar, você percebe o quão diferente que é. Fala, mas é estranho. Uhum, uhum. É Não, bem, é bem e, a- inusitado. e agora que eu tô em Salvador, eu falo, meu Deus do céu, porque, tipo, é totalmente outra realidade, né? Outro mundo. Sim, se a gente que sai da capital e vai para o interior, a gente já nota essa diferença tão grande, imagina para outro estado e para um estado que é conhecido por ter o pessoal muito receptivo, muito bem-humorado, mas Muito. que gosta de conversar, gosta de bater papo, é um estilo muito É. diferente. Né? Eu também me surpreendi. Eu não achei que era tanto assim, mas, nossa, eu fiquei muito feliz. É muito diferente, mano. Você teve uma experiência também atuando fora do Brasil, né? Você atuou por um tempo na Turquia. Como que foi jogar É, fora do país também? eu acho que foi uma boa experiência, mas o mais difícil pra mim, assim, acho que foi a comunicação. Lá na Turquia, nossa. E o pessoal não falava inglês, então aí, nossa, me quebrava muito. Mas fiquei pouco tempo lá, né? Fiquei 3 meses só. E recebi uma proposta para a China, só que acabou que no meu visto demorou para sair. Aí eu fui para lá, eles não conseguiram me inscrever. Mas na China também foi muito bom. Lá eu já conseguia me comunicar melhor. O futebol também é totalmente diferente lá, né? Muito, muito físico. Mas foi boas experiências. Você falou dessa questão física. Quais as principais diferenças do que você atuou fora do Brasil para o futebol que é praticado aqui no Brasil? Ah, quando falam que o futebol brasileiro é diferente é porque realmente é, viu? É, na Turquia, eu achei um nível muito abaixo, assim. Hoje eu vejo, faz 3, 4 anos que eu estava lá, tá muito melhor.
Mas eu achei tanto taticamente, então como tecnicamente, fisicamente, quando eu tava lá, eles eram muito abaixo. E na China era mais essa questão era tático, né? Tático, físico. Era difícil alguém ter um drible, essas coisas. Era mais a correria mesmo. E até nesse quesito, como é que foi essa volta para o Brasil? Porque você passa um tempo fora, depois você volta para o futebol brasileiro. Como é que foi essa sua readaptação, esse retorno para jogar com a dinâmica do futebol brasileiro de novo? Por eu não ter passado muito tempo fora, eu não senti tanta, sabe? Então, pra mim, foi até tranquilo. Lá na Turquia tem uma questão da gente vendo futebol masculino, vendo também basquete, vôlei, que eles são bem apaixonados. A torcida é muito apaixonada lá. No futebol feminino é assim também. O que você viveu enquanto a torcida lá? É loucura, viu? A torcida lá é tipo você pegar um Bavi do Nordeste, assim. Os caras é doido. E eles vão, eles apoiam, eles levam instrumento, nossa, eles vão em peso, eles torcem. Independente se é masculino, se é feminino. O torcedor do Poker, eles falam que ele parece muito sul-americano, né? Do jeito de ser. E eles são barulhentos pra caramba também. São barulhentos. Você não entende nada, mas é louco, a emoção ali, o calor da torcida tá com você. E depois sua passagem pelo Minas Brasília, como é que foi esse período para você? Como é que foi essa passagem? Foi uma passagem um pouco difícil, né? Acho que a gente tinha um time muito bom, mas eu acho que a gente não soube encaixar bem as peças. Mas foi um aprendizado que eu tive muito grande por ter voltado também do Brasil. Eu falei que foi tranquilo, mas é até difícil falar por causa que teve momentos muito, muito difíceis lá em relação a as pessoas não entender muito como é o futebol brasileiro. E tinha muita. Acho que até pessoal da comissão, muito novo, no futebol feminino, então, tipo, isso pesou um pouco, porque quando você pega uma pessoa que é do masculino e vem pro feminino, eles acham que é a mesma coisa, né? Mas não é você lidar com mulher que você lidar com homem. Então, foi um período que não muito bom, mas de muito aprendizado, assim, pra mim no Minas. Valeu. Vai ser difícil. Os períodos das dificuldades, mas você falou bastante, me chamou a atenção essa questão da diferença do masculino para o feminino. Qual é a principal diferença que você nota, tipo, do profissional que ele saiu do masculino e veio para o feminino? Tipo, é uma questão mais de diferença tática, de intensidade de treinamento? Como é que para você é o principal diferencial da pessoa que foi criada toda dentro do feminino e o profissional que ele veio do masculino para o feminino? Eu acho que é mais a questão de saber lidar com mulheres. Não é a mesma coisa que você lida com homens. Então, a gente é mais sensível, tudo que falar machuca. Não é todo dia que a gente vai estar bem. Então, eu acho que você saber lidar com mulheres, acho que esse é o primordial. Porque você vem do masculino, você entende de futebol. A pessoa que mexe com futebol sabe de futebol. Então, saber lidar com as mulheres, acho que é a principal diferença, assim, sabe? Agora você está no Vitória, como que surgiu o Vitória na sua vida? Como que surgiu a possibilidade de chegar ao Vitória? Uhum. O empresário veio com essa proposta, né? Falou um time subindo dia 3, muito bem estruturado, um clube grande no Nordeste. E ele me apresentou e eu aceitei. E foi uma ótima escolha. E como que tem sido esse período lá em Salvador, na Bahia, no Vitória? Como que tem sido para você?
Foi muito bom, né? Tipo, como vocês falaram, é uma cidade que acolhe muito, muito calorosa, então torna as coisas mais fáceis, né? E eu também tive bastante amigas que eu já joguei que estão lá, então foi ainda melhor, né? Você citou antes o Bavi, você já jogou algum Bavi? Como que é o Bavi? Como que é essa rivalidade lá também no futebol feminino? Você é louco! O negócio ali é quente. Eu achava que um paulista aqui era pesado, mas o Bavi lá é loucura. Se tiver jogo do Vitória e os caras passar com a camisa do Bahia lá perto, já era. E a gente jogou, né, a final do Baiano, a gente e elas. Infelizmente a gente perdeu, mas a energia é outra, você é louco, é muito, muito forte. É muito doido. Eu me surpreendi, eu não achei que era tanto assim. O E, povo lá e é é, doido. e é interessante a gente ver que isso é uma coisa que é comum. Eu falo muito de alguns torcedores de futebol europeu e isso se aplica bastante para os turcos. E isso também puxar para o Brasil, porque a galera às vezes tem os clássicos do futsal, os caras levam a sério o futebol É, feminino, o futebol masculino, os caras, tipo assim, rival é rival até rival é pingue-pongue. rival. Uhum. Os caras brincar de bolinha de gude ali, um Vitória contra o Bahia, já era. Sai porrada, sai tiro, sai tudo. Você não quer perder pro rival nem campeonato. Não. Você Botão. é louco. Nada. Agora a gente começando um ano novo, 2026 iniciando, quais as perspectivas, as expectativas para essa temporada com a camisa do Vitória? As melhores, né? A gente vai jogar Série A. A gente conseguiu a vaga. Então, acho que o principal objetivo é se manter, né? É fazer um campeonato bom para conseguir se manter na 1 e, e buscar. A gente vai buscar tudo. Copa do Brasil, conseguir uma classificação boa no brasileiro, e buscar o campeonato estadual. A gente está engasgado, mas são as melhores. E você falou sobre os desejos para 2026, mas e no geral da carreira? Qual que seriam os seus principais sonhos, aqueles objetivos que você. Assim, tá aí na minha lista de objetivos para minha carreira como um todo. Pô, hoje, o que eu mais quero, assim, é voltar a jogar em São Paulo, perto da minha família. Eu sinto muita falta disso, sabe? Deles irem pro estádio, de eu estar perto deles. Acho que meu principal objetivo hoje é esse. Caramba. E imagina a distância, né? Porque de Salvador para É, São Paulo, nada perto, né? nada perto. Tipo, tem que programar muito bem pra dar. E mesmo programando, tipo, é pouco tempo que se vê, né? Porque nessa correria, jogo, 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 treino. É, Então, e independente da modalidade, vida de atleta é corrida e é cheio é de eventos. O corrida. cara do futebol fala, que calendário de jogador é lotado. Se você perguntar pros caras do basquete, perguntar pro cara do tênis, é É corrida tudo, igual. né? É tudo. Não tem muito. Nossa, e o pessoal tava falando, esse ano tem muito feriado. Eu falei assim, gente, pra quê? Pra mim que não adianta nada feriado. Capaz de colocar jogo no feriado. Não, com certeza. É aí que eles Sempre colocam é. mesmo, pro pessoal ir, né? E muito se fala aqui no Brasil sobre a estrutura para o futebol feminino, o apoio para o futebol feminino. Como que você vê essa questão da estrutura, do apoio? Como que você enxerga em que patamar que o Brasil está hoje nesse sentido? É uma boa estrutura, uma estrutura que ainda tem muito a evoluir. Como que você enxerga isso? Uhum. Olha, eu acredito que hoje a gente tá dando um passo bem grande, sabe? Claro, tem muita coisa a melhorar, muita mesmo. Tem muitos clubes aí que sem estrutura. Esse ano mesmo, acho que o Havaí Kinderman ficou quase o ano inteiro sem pagar as meninas. Mas eu acho que tá numa crescente muito boa, vindo a Copa aí também, dá outra visibilidade. É, as marcas começam a investir, o pessoal começa a procurar, então acho que tá melhorando. Cada dia é um dia, né? No futebol feminino. É só ter paciência e lutando, né?
mas acredito que tá evoluindo. E nessa questão de evolução, hoje, para você, se eu tivesse que falar, qual é a prioridade para subir de nível futebol feminino? O investimento seria mais em profissionais? Seria um investimento mais em estrutura propriamente dito, em organização dos times? Como se você tá com a caneta lá da CBF, falasse assim, o que você faria para dar uma melhorada pro esporte, fazer o esporte deslanchar mesmo? Patrocínios e divulgação. Eu acho que esse é o primordial. Porque tudo que consome dá dinheiro. Então, se a gente tem gente que assiste, se a gente tem patrocínios que chegam junto, eu acho que tem tudo para deslanchar. E para fechar com chave de ouro, a gente tem o nosso quadro especial, que é perguntas rápidas, que é só perguntinha rápida para ver quais são suas escolhas. Primeiro, em que país você ainda não jogou, mas gostaria de jogar? Espanha. Se você não fosse atacante, que posição que você jogaria? Meia. Mas, já que você é atacante, quem que é a sua referência da posição? Cristiane. Qual é a defensora mais difícil que você já enfrentou? Thaís Gira, Corinthians. Se você tivesse que escolher só um dos gols que você já fez para colocar, para todo mundo ver e falar assim, esse aqui é meu cartão de visita, esse aqui é a minha apresentação, que gol seria? O primeiro da carreira, como profissional. Com certeza. Tem alguma jogadora que você ainda não jogou, que você sonha em jogar, ou que você gostaria de jogar junto? A Bia Zanerato. Referência máxima. Qual o título que você mais sonha em conquistar? Aquele título que você tá dormindo lá, você sonhou que ganhou ele, e fala assim, esse é o desejado. Uma Champions. Aí é o nível. Se você pudesse ter uma habilidade de alguma jogadora, por exemplo, eu queria ter o chute dessa jogadora, eu queria ter a velocidade de tal jogador, se você tivesse que ir lá e pegar a habilidade de alguma jogadora, de algum jogador, para agregar no seu jogo, qual que seria? Cabeceio da Cristiane? É difícil encontrar uma coisa que a Cristiane fizesse mal, né? Pô, o cabeceio é a perna esquerda. Entendeu o que dizer? Essa eu vou deixar você citar mais nomes, mas algum destaque, alguma jogadora que você acha muito boa, que foi um destaque que você jogou junto, e um treinador, uma treinadora também. Jogadora... Pô, difícil, hein? Pode ser que eu não joguei? Pode também. A Bia Zanerato. A Marta, óbvio, ídolo. Não tem como não falar dela. E técnico, eu coloco Rosana. Vou fazer. Aí agora, a última pergunta. É um time pro campeonato do Interclasse, aquele famoso 4 na linha, 1 no gol. A primeira da linha já é você. Uhum. Para disputar aquela famosa coca, para ganhar o campeonato da rua. Você precisa escolher mais uma goleira e 3 jogadoras para ir junto com você para ganhar a coca do Interclasse. Quem que você escolhe? Ali na zaga, colocaria a Lauren. De ala, colocaria a Caroline. Na outra ala, a Bia Zanerato e eu. E de goleira, a Lorena, pô, não tem como. Ganha sua copa, ganha tudo. Ganha a distribuidora toda. O nível do time também. Muito bom. Mas a gente, fechando aqui a nossa resenha, agradecer muito você por ter topado participar do nosso quadro, nossa resenha, e deixar um recado especial aí para a galera,
e convidar a galera para te assistir, para se te seguir também nas redes sociais, dá uma bombada lá no Insta também. Eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, é uma honra. Segue lá no Insta, Monteiro, _09. Dizer para apoiar o futebol feminino, vá aos estádios, tem jogo, consumem o futebol feminino, que pra gente faz muita diferença. E é isso. Muito obrigado pela participação. E é isso, meu povo brasileiro. Concluímos a nossa primeira entrevista ofensiva, de melhoria de ataque. E, atacante pro time do Interclasse a gente já tem. Já tem o time todo. Já tem, podemos fechar. Ok, quando você era criança, você era goleiro, né? Goleiro. Pronto, já tem um goleiro. Eu tô fora de forma, mas posso jogar no meio. Só falta mais um campeonato do Interclasse, filho. Pra gente ganhar a Copa. Mas é isso, meu povo. Até mais. Valeu, galera. Até mais.